Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão amado. Maravilhoso seja a nossa vida, maravilhosa seja a nossa vida, os nossos momentos e as nossas oportunidades de nos dedicarmos à meditação e à reflexão na palavra do Senhor. Que a gente possa se fortalecer e construir intimidade e relacionamento. A meditação de hoje, o momento de hoje, está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 7. Versículo 6 é a referência da nossa meditação, do nosso estudo. Está registrado na palavra do Senhor o seguinte: assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós temos aqui um cenário mais uma vez de desobediência do povo de Israel em relação às coisas de Deus. Em relação, quando eu falo as coisas de Deus, é a sua vontade. Ou seja, o cenário traz a possibilidade de uma desolação real. Ou seja, de nós nos sentirmos secos da presença do Senhor. E quando nos sentimos secos da presença do Senhor, certamente coisas que poderão nos acompanhar é escassez, sofrimento, a tristeza, a desesperança. Ou seja, nós somos acompanhados de sentimentos que normalmente são negativos para a nossa caminhada cristã. Nossa caminhada de vida, nossa caminhada de fé, ou nossa percepção de entender ou de construir aos nossos olhos, na nossa mente, que as coisas estão funcionando, que estão dando certo, ou seja, que estamos alcançando nossos projetos, né, de vida. E aqui, esse povo, mais uma vez, ele foi entregue nas mãos dos seus adversários, seus inimigos. A passagem bíblica que fala que o povo agora que oprime a nação de Israel são os midianitas, né? São os midianitas. E ele fala aqui que esses midianitas vai oprimir o povo de Israel por 7 anos, levando os israelitas a fugirem de suas cidades e começarem a se estabelecer, a se esconder, né? Se esconder nos montes e nas cavernas. Ou seja, lá nesses montes e cavernas é que eles estavam efetivamente se escondendo para poder sobreviver dos midianitas. Porque o desafio, né, tanto os midianitas quanto os amalequitas agora oprimiam Israel e deixavam Israel completamente sem, vamos dizer assim, sem recursos, sem mantimentos, sem coisas que fossem necessárias ao seu sustento. E isso é uma realidade. Então esse empobrecimento, né, dessas coisas aqui que a gente está falando de coisas materiais, elas também nos alcançam. Elas nos alcançam tanto nas nossas coisas materiais quanto nas nossas coisas espirituais. Certamente, quando a gente está distanciado de Deus, a gente deixa de perceber em Deus a sua beleza, deixa de perceber em Deus o cuidado, né, a atenção, o suprimento que Ele nos dá, deixa de perceber que Ele tem nos ouvido e nos acompanhado em nossas necessidades. Como o povo de Israel aqui, é necessário, né? O Senhor, lá numa parte do versículo 8, diz assim, relembrando eles: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Aí ele continua: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam,
e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E por fim, aqui no versículo 10, ele diz: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, nesse clamor, quando o povo já está completamente pobre, eles não dão voz ao Senhor. E assim também a gente é, nas nossas dificuldades, né? Nas nossas necessidades, principalmente quando essas dificuldades e necessidades, elas perduram por um tempo aparentemente maior do que aquilo que a gente está preparado, que a gente consegue suportar. Quanto a agonia, a aflição, o desespero é maior. E aí a gente começa a efetivamente a não perceber mais Jesus, não perceber mais sua presença, não perceber mais seu socorro. Aí a gente começa a fazer acordos de qualquer maneira para poder sobreviver. Mas aqui, nessas lutas, nessas situações, Deus, ele, mesmo quando nós como filhos não estamos mais tão alinhados, ele, pela sua graça, ele nos manda socorro. Aqui, ainda bem que o povo, vamos dizer assim, pediu socorro. Ainda bem que o povo, mais uma vez, se inclinou. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E nesse clamor, outra vez, o Senhor levanta no povo de Israel, para os filhos de Israel, levanta alguém para poder representar. E olha que nessa luta, nesse levantar alguém, nessa possibilidade, esse alguém, por si só, já cria resistência, já cria lutas, porque ele agora, ele diz que não tem condições, não tem possibilidade, ele é muito pequeno, ele é muito fraco, os problemas são maiores do que ele, e é assim que a gente é. Quando Deus está mandando a gente se levantar, a gente, não consigo mais, eu não aguento mais, eu estou sem forças, meu Pai. A gente fica meio que esperando que o Senhor, vamos dizer assim, faça todo o trabalho. E Ele faz, tem diversas situações que Ele faz todo o trabalho comigo. Mas Pai, mas meu filho, se Ele está te mandando te levantar é porque você ainda tem força. Você não está sozinho. Ele vai estar contigo, Ele vai se levantar contigo. O teu inimigo agora conhecerá a força que vem dele. O teu inimigo não temerá a tua força, mas temerá aquele que lhe olhará por trás de ti, aquele que ele vai ver que te sustenta. Agora, quando o Senhor manda te levantar, não tem mais para ter medo, não tem mais opressão. O teu inimigo vai ficar assustado. Mas você tem que ter a confiança, você tem que ter a coragem, você tem que buscar compreender, buscar entender e receber isso como uma verdade. Para de desânimo, para de crer que teus opressores são sempre maiores do que você. Para de crer que os teus problemas irão te sufocar até o fim e que o teu Senhor não tem poder, não tem força, não tem autoridade para dissipá-los da tua vida. Faça como esse povo de Israel aqui, nesse momento. Clama ao Senhor. Eu tenho certeza que as dificuldades, elas têm aumentado nas nossas vidas. Eu mesmo, nessa minha caminhada aqui cristã, como eu sempre digo, aqui o povo de Israel, as suas dificuldades eram dentro do seu país, porque a nação como um todo estava corrompida. Às vezes a nossa dificuldade é dentro da nossa casa. Pensa num recinto, num ambiente que nós temos lutas diárias, luta para que a esposa possa compreender o nosso amor
para que os filhos possam nos ver como autoridade, para que a gente tenha equilíbrio e paciência no tratar com eles, né? E para que a gente se faça de referência e sermos admirados. São muitas lutas para que nós apresentamos, para que nós, como sacerdotes do lar, como homens que somos, principalmente, ou como, às vezes, a mulher que está na frente da responsabilidade do trabalho da sua casa, ou por falta do homem, ou porque o homem efetivamente não quer ocupar a sua posição num tipo de liderança, mas de condutor, de homem que fortalece, de homem que acalenta, de homem que protege, né? E deixa que sua família comece a tomar escolhas que pode colocar todo mundo numa precipitação, inclusive a própria vida espiritual dele. Ah, meu irmão, não deixa com que esses problemas sejam maiores do que o teu Senhor, do que aquele que te protege, aquele que te socorre. O Senhor aqui está para dizer o que disse para aquele que foi escolhido, que foi o personagem Gideão. O Senhor estar aqui para te chamando e te dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Creia nisso, acredite, te revista dessa fé, te revista desse cuidado, te revista desse brilho, dessa vontade, te revista da presença do Senhor. Creia nisso, lute por isso, levante-se e venha para o campo da batalha, venha para conquistar, venha para expulsar esses problemas, esses desafios da tua vida, ou simplesmente, que é o mais importante de tudo isso, venha para descansar no Senhor, naquele que traz vida, naquele que nos traz a paz. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, você e sua casa, fica no amor de Cristo, fica na proteção dele, e que Deus possa te cuidar.